As profecias da beata Ana Maria Taig, parte 2. Antes de iniciarmos essa segunda parte da profecia da Ana Maria, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Curta e compartilhe o amor de Maria. Triste estado do clero e do povo atrai um castigo corretivo. Em numerosas ocasiões, Deus desvendou a dor que lhe produzia a decadência moral e disciplinar do clero. Por exemplo, em 6 de janeiro de 1817, na Igreja da Propaganda Fidé, Capela dos Reis Magos, ela ouviu: todos os sacerdotes deveriam andar de batina. Considera-se com muita superficialidade o que quer dizer sacerdote. Se eles levassem em consideração o que na realidade é um sacerdote e o que quer dizer sacerdote, viveriam como anjos e não como animais. Olha, minha filha, como andavam outrora, e contempla-os, observa-os. Assim eu andava com todos os meus apóstolos e discípulos. Olha um pouco agora de que maneira se conduzem em meio ao século. Sacerdotes, prelados, bispos e cardeais, os abusos são grandes, mas hão de acordar logo. Esta decadência na classe sagrada aconteceu por contaminação da decadência geral dos costumes que infeccionava toda a sociedade e naturalmente entrava por osmose nos ambientes eclesiásticos. Um exemplo típico que podemos citar entre muitos outros aconteceu em 31 de agosto de 1816, segundo os registros do anotador. Na oportunidade, Deus queixou-se mais uma vez da leviandade do povo romano. Ó Roma, Roma, habitantes iníquos, que desconheceis o bem que eu vos fiz. Vou tomando nota de vossa incorrespondência, mas quando meu Pai der a ordem, tudo acabará. Sabeis que agora as almas chovem como neve no inferno. Chorem e chorem, todas amargamente, porque Roma não pode mais ser chamada de santa. Os homens vivem como animais e não procuram senão comodidades e prazeres e satisfazer plenamente a sua iniquidade. Eu cobrarei vingança sobre eles e deveria aniquilá-los por causa de seus pecados. Contudo, eu sou pai amoroso e fico aguardando, mas quando o tempo estiver esgotado, não haverá mais remédio. Com teus próprios olhos verás um dia aquelas almas que são premiadas nesta terra e que pela sua soberba vão para o inferno. Quero fazer-te ver este lugar. Então sim, minha filha, terás medo, pedirás piedade e misericórdia para eles, mas não haverá piedade para muitos, porque hão de penar para sempre. Sim, verás como serão atormentados pelos diabos, na proporção de seus pecados, mas o que mais me atormenta e mais me causa pena é eu ser de tal maneira mal recompensado por meus ministros, e aqueles que devem dar o bom exemplo cometem mais pecados do que os leigos. Os homens são muito cruéis, não sabem distinguir o bem do mal, porque vive segundo seu capricho. Pobre igreja minha, e pobres tempos, em mãos de quem se encontram. Tocam minhas sagradas carnes, mas antes se sujam com sangue humano. Depois vêm comungar. Estão em comércio com mulheres e depois vêm celebrar a missa. Em festas, diversões, jogos e comilâncias vão saciando bem seu corpo, e depois que estão bem saciados, vão para a igreja me louvar. Olha bem, minha filha, que boa gente
e qual é o prêmio que eu posso lhes dar? Os mais sisudos historiadores, críticos e analistas, engajados no exigente processo de beatificação, que se debruçaram sobre os 4 milheiros de folhas de anotações de Monsenhor Nathalie e sobre os depoimentos de cardeais, príncipes, bispos, sacerdotes e populares, falam com frequência em milhares de casos nos quais os dons proféticos da Beata Taig se manifestaram, só tendo espaço para mencionar os citados acima. Resumimos este conjunto assombroso com o juízo daqueles que foi durante 20 anos seu diretor espiritual, o cardeal Carlos Maria Pedicini. Não há a menor dúvida de que a divindade residia nela, de uma maneira especial. Com efeito, em virtude desse dom extraordinário e ainda desconhecido, a serva de Deus participava do conhecimento certeiro que Deus tem de todas as coisas, na medida em que a alma de uma transmissora possa possuí-la. Esse dom é próprio do paraíso, um dom do qual só os bem-aventurados que lá se encontra usufruem, da maneira beatífica mais absoluta. É certo que Deus havia estabelecido sua sede no coração de sua serva, e ele lhe confiava seus maiores segredos. Com esse dom, a beata Ana Maria profetizou durante décadas, causando pasmo às suas confirmações, jamais desmentidas pelos fatos, segundo consta na Possídio, o documento que postula canonicamente a sua beatificação. Mas ela falou não apenas de seu presente, de modo também abundante, falou do futuro, que já está sendo o nosso presente. Deus lhe mostrava o desfecho a que deviam conduzir os costumes que se degradavam no clero e no povo, e as conjurações anticatólicas que se agigantavam em outros ocultos. Ah, minha filha, se naquele momento funesto e tremendo pudesse vir à tua casa príncipes, cardeais e outros grandes personagens, fariam bem porfiando em fazê-lo. Mas não, quem gozou e cevou bem chorará, e quem chorou gozará e rirá. O castigo não veio, mas há de vir. Deus quer nos punir por causa de nossos pecados. Essa será a última descoberta na qual vai se separar o trigo do joio. Dizei, pois, que tudo que foi visto não foi nada. A terra vai tremer e o céu vai ficar ensanguentado. Falando a respeito de sua santidade, Pio VII, e das tribulações de seu pontificado, Deus se estendeu sobre o tremendo evento futuro. Tudo o que aconteceu não é nada, antes bem, não é mais do que um sopro. O que vai ser a definitiva. Então sim, chorarão. Pobre igreja, pobres igrejas, como estão mal cuidadas, como estão mal administradas, e por quem? Para dizer toda a verdade, eu quero destruí-las todas, convertê-las em ruínas, não deixar pedra sobre pedra, que da antiga igreja não fique sequer um sinal. Dentro de todas elas há relíquias de meus santos, mas como são tratadas. Destruirei, estou para destruir Roma, mas não ainda, por causa de tantas almas minhas que ali estão. Mas mísera Roma, como acabará? Em que mãos vai cair? Os bons virão comigo, e os perversos acabarão seus dias amargamente, e depois sofrerão eternamente para sempre. Em 5 de junho, Monsenhor Nathalie anotou mais uma severa advertência. Minha filha, não estás contente por sofrer para satisfazer minha justiça? Pois bem, eu sou muito ofendido pelos meus ministros.
eles deveriam ser anjos, e em vez de anjos, são cloacas do inferno. Em 13 de setembro de 1831, naquela hora, dos cristãos fingidos não ficará nenhum, e então muitos pedirão piedade e misericórdia, mas já não haverá mais tempo. Não se pode medir quanto tenham avançado as iniquidades, tanto do homem quanto das mulheres. Os demônios, soezes, riem e festejam, porque não têm necessidade de tentações. Não, porque de modo suficiente a malícia e a iniquidade, tanto do homem quanto da mulher, supera em muitos graus a do demônio pelas obscenidades que se cometem de todos os gêneros pelos dois sexos.